Olá, amigos do canal Mensagens de Deus para Refletir. Seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e inspiração. Hoje vamos explorar um tema que intriga milhões de pessoas ao redor do mundo. Quem realmente escreveu a Bíblia? Foi escrita por homens ou por Deus? Essa pergunta é mais profunda do que parece e prometo que os últimos 5 minutos vão te chocar. Antes de começarmos, não se esqueça de dar aquele like no vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Agora, vamos direto ao ponto. Você já se perguntou, quem realmente escreveu a Bíblia? Foi Deus falando diretamente ao papel ou homens simplesmente registrando suas próprias ideias? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da história da humanidade. Hoje, vamos explorar juntos como a Bíblia foi escrita, quem esteve por trás dela e por que suas palavras são consideradas sagradas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Imagine ter acesso a um livro escrito não apenas por homens, mas por Deus. Será que isso é possível? Ao longo dos próximos minutos, você entenderá como Deus usou homens imperfeitos, reis, pastores, pescadores e profetas, para transmitir uma mensagem perfeita e eterna. Uma mensagem que atravessou séculos e continua relevante até hoje. Então, prepare-se para descobrir a verdade por trás da inspiração divina das Escrituras. Para entender quem escreveu a Bíblia, precisamos primeiro mergulhar em seu contexto histórico e cultural. A Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de 66 livros divididos em 2 grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esses livros foram escritos ao longo de aproximadamente 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Esses autores vieram de diversas origens sociais e profissionais. Alguns eram reis, como Davi e Salomão. Outros eram pastores, como Amós, ou pescadores, como Pedro e João. Havia também médicos, como Lucas, e até mesmo um cobrador de impostos, Mateus. Apesar dessas diferenças, suas palavras formam uma narrativa incrivelmente unificada. Mas como isso foi possível? Como esses homens, separados por séculos e culturas diferentes, conseguiram criar um texto tão coerente e harmonioso? E a resposta está no conceito de inspiração divina. A própria Bíblia afirma ser inspirada por Deus. Em 2 Timóteo 3,16, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada em grego é theopneustos, que significa soprada por Deus. É como se Deus tivesse soprado seu espírito sobre os autores humanos, guiando-os enquanto eles escreviam. Eles usaram suas próprias vozes, estilos e experiências, mas o conteúdo final reflete a mente e a mensagem de Deus. Para ilustrar isso, imagine um músico tocando várias notas em diferentes instrumentos. Cada nota tem sua própria característica, mas juntas elas formam uma única melodia harmoniosa. Da mesma forma, cada autor bíblico contribuiu com algo único, mas todas as palavras apontam para o mesmo tema central: o plano de Deus para a humanidade. Esse fundamento histórico e teológico nos ajuda a entender melhor o próximo passo: como Deus realmente usou esses homens para transmitir sua mensagem. Entender como Deus usou homens para escrever a Bíblia é fundamental para compreender sua inspiração divina. Afinal, esses autores eram pessoas reais, com personalidades, estilos e experiências únicas. Eles não eram meros escribas passivos, mas colaboradores ativos no processo de registrar a mensagem divina. Vamos explorar alguns exemplos práticos. No Antigo Testamento, Moisés foi um dos primeiros grandes autores bíblicos. Ele liderou o povo de Israel no deserto e recebeu instruções diretas de Deus no Monte Sinai. Foi ali que ele registrou os 10 mandamentos, uma das bases da lei moral judaica e cristã. Outros profetas, como Isaías e Jeremias, relataram visões e mensagens divinas que moldaram a história espiritual de Israel. Já no Novo Testamento, encontramos os apóstolos,
homens que conviveram diretamente com Jesus. Eles escreveram baseados em suas experiências pessoais com o Messias. Por exemplo, Pedro, um simples pescador, tornou-se um líder da igreja primitiva e escreveu cartas cheias de sabedoria espiritual. João, outro apóstolo, escreveu o Evangelho que leva seu nome, revelando a profundidade do amor de Deus por meio de histórias como a ressurreição de Lázaro. Mas como isso funcionava? Como Deus guiava esses homens sem apagar suas individualidades? A resposta está no conceito de inspiração divina. Inspirar não significa ditar palavra por palavra, como se fosse uma gravação automática. Em vez disso, Deus trabalhou através das mentes, corações e experiências dos autores humanos, garantindo que o conteúdo final refletisse sua verdade perfeita. Para ilustrar isso, pense em um jornalista transmitindo as palavras de uma fonte confiável. O jornalista usa sua própria linguagem e estilo, mas o conteúdo central permanece fiel à fonte original. Da mesma forma, os autores bíblicos escreveram com suas vozes únicas, mas suas palavras carregam a autoridade e a mensagem de Deus. Essa dinâmica explica por que a Bíblia tem uma diversidade incrível de gêneros literários: poesia, narrativa histórica, profecia, carta pastoral e até Apocalipse. Cada gênero reflete o contexto e a personalidade do autor, mas todos eles convergem para temas centrais consistentes. O pecado humano, a necessidade de redenção e o amor incondicional de Deus são temas que atravessam toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Um exemplo claro dessa unidade é a promessa do Messias no Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento. Profetas como Isaías falaram sobre um Salvador que viria para libertar o povo de Deus. Séculos depois, os evangelhos apresentam Jesus como o cumprimento dessas profecias. Essa conexão entre os testamentos demonstra que, mesmo separados por séculos, os autores estavam alinhados com o plano divino. Essa harmonia impressionante é mais uma evidência de que a Bíblia não é apenas um livro humano, mas um texto inspirado por Deus. Cada palavra escrita pelos autores humanos foi cuidadosamente orquestrada para transmitir uma mensagem eterna. Agora que entendemos melhor como Deus usou homens para escrever a Bíblia, podemos avançar para a próxima questão crucial. Por que as palavras da Bíblia são consideradas sagradas? Qual é o impacto dessa mensagem para a humanidade? Agora que entendemos como Deus usou homens para escrever a Bíblia, surge uma nova pergunta. Por que suas palavras são consideradas sagradas? Afinal, o que faz com que esse texto seja diferente de qualquer outro livro da história? A resposta está na autoridade divina da Bíblia. Ela não é apenas um registro histórico ou uma coleção de ensinamentos morais. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, a Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. Suas palavras têm o poder de transformar vidas, oferecer esperança e revelar verdades espirituais profundas. Essa sacralidade não é apenas uma questão de fé. Ela também é respaldada por evidências externas. Ao longo dos séculos, descobertas arqueológicas confirmaram eventos e locais mencionados na Bíblia. Por exemplo, as ruínas da antiga cidade de Babilônia corroboram relatos bíblicos sobre o exílio dos judeus. Outro exemplo é a Pedra de Pilatos, uma inscrição que confirma a existência do governador romano Pôncio Pilatos, mencionado nos Evangelhos. Esses achados arqueológicos reforçam a autenticidade histórica da Bíblia. Além disso, a relevância atemporal da mensagem bíblica é impressionante. Escrita há milhares de anos, a Bíblia continua a oferecer respostas para questões modernas sobre propósito, relacionamentos e ética. Seus temas centrais, como o amor de Deus, o pecado humano e a necessidade de salvação, permanecem universais e aplicáveis em qualquer época.
Mas talvez o maior testemunho da sacralidade da Bíblia seja seu impacto nas vidas das pessoas. Ao longo da história, incontáveis indivíduos afirmam ter experimentado transformações profundas ao se conectar com sua mensagem. Pense em figuras como Agostinho, que abandonou uma vida de indulgência após ler Romanos 13, 13 e 14, ou Martin Luther King Jr., cuja luta pelos direitos civis foi inspirada pelas Escrituras. Até hoje, pessoas comuns relatam como a Bíblia os guiou em momentos de crise, trazendo paz, direção e propósito. Esse impacto transcende barreiras culturais e geográficas. Da África à Ásia, da Europa às Américas, a mensagem da Bíblia ressoa de maneira poderosa. Isso porque ela fala diretamente ao coração humano, abordando questões essenciais como identidade, perdão e eternidade. Outro aspecto importante é a coesão interna da Bíblia. Apesar de ser escrita por dezenas de autores ao longo de séculos, seus livros apresentam uma unidade surpreendente. Por exemplo, o tema do Messias é introduzido no Antigo Testamento através de profecias e cumprido no Novo Testamento através da vida de Jesus. Essa continuidade demonstra que algo maior do que meros esforços humanos está em ação. Tudo isso contribui para a sacralidade da Bíblia. Ela não é apenas um livro, é uma carta de amor de Deus para a humanidade, cheia de promessas, advertências e orientações para uma vida plena. Com essa compreensão, podemos agora refletir sobre o que tudo isso significa para nós hoje. Como podemos aplicar essas verdades em nossa própria jornada de fé? Chegamos ao fim de nossa jornada, explorando quem realmente escreveu a Bíblia e por que suas palavras são consideradas sagradas. Recapitulando, a Bíblia foi escrita por homens, reis, pastores, pescadores e profetas, mas sob a inspiração direta de Deus. Esses autores, separados por séculos e culturas diferentes, foram guiados pelo Espírito Santo para transmitir uma mensagem unificada e eterna. A unidade da Bíblia é impressionante. Apesar da diversidade de gêneros literários e autores, seus temas centrais, como o amor de Deus, o pecado humano e a salvação por meio de Jesus Cristo, permanecem consistentes do início ao fim. Além disso, evidências históricas e arqueológicas corroboram sua autenticidade, enquanto seu impacto transformador nas vidas das pessoas atesta sua sacralidade. Mas essa jornada não precisa terminar aqui. Se você ficou curioso sobre como a Bíblia pode transformar sua vida, eu o convido a explorar mais. Comece lendo um dos evangelhos, como João ou Mateus. Eles oferecem uma introdução clara ao coração de Deus e à pessoa de Jesus Cristo. Você também pode buscar recursos adicionais, como livros ou vídeos sobre a inspiração divina das Escrituras, para aprofundar seu entendimento. Lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro histórico ou religioso. Ela é uma carta de amor de Deus para a humanidade. E como qualquer carta, ela ganha significado quando é lida e vivida. Então, qual será o seu próximo passo? Abra esse texto milenar e descubra as verdades que têm transformado milhões de vidas ao longo da história. Afinal, a Bíblia não foi escrita apenas para ser estudada, mas para ser vivida. Antes de encerrar, quero novamente pedir que você curta este vídeo, se inscreva no canal Mensagens de Deus para Refletir e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas reflexões. Não se esqueça, os últimos 5 minutos vão te chocar e espero que tenham feito você pensar profundamente sobre o poder transformador da Palavra de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.